Então vamos lá, pessoal, do primeiro exercício de física, velocidade média. Um carro parte de São Paulo às 8 horas da manhã e chega a Minas Gerais ao meio-dia. Após percorrer 320 quilômetros, calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Então, ele parte às 8 da manhã, chega ao meio-dia e ele percorre 320 quilômetros. Qual foi a velocidade média dele? Vamos colocar as informações aqui no papel. Vamos fazer de conta que aqui é o asfalto. Vamos fazer de conta que aqui é o nosso carrinho. Prontinho. E aí o nosso carro, ele, de acordo com o exercício, ele sai às 8 horas da manhã. Ele vai sair desse ponto, tá ok? Ele vai sair de São Paulo e vai chegar a Minas Gerais. São Paulo. E aí ele quer chegar aqui, ó, em Minas Gerais. MG. Então esse é o caminho do nosso carrinho. Sai de São Paulo e chega a Minas Gerais. Ele sai de São Paulo, como eu falei, às 8 horas e chega a Minas Gerais ao meio-dia, às 12 horas. Prontinho. Aí o exercício diz, olha, nessa viagem São Paulo, Minas Gerais, ele percorreu uma distância. E a distância a ser percorrida, ΔS, a superfície percorrida, a variação do espaço, a distância percorrida por ele foi 320 quilômetros. O exercício pergunta qual é a velocidade média desse carro. Pessoal, como é que você trabalha a velocidade? Por exemplo, 72 km por hora. 72 km por hora, como eu falei na outra videoaula, significa que a cada 1 hora que passa, você percorre 72 quilômetros. Por isso que a velocidade é quilômetros por hora. Você vai percorrer 72 quilômetros em 1 hora. Se eu escrever para vocês, por exemplo, 100 quilômetros por hora, significa que você vai percorrer 100 km, 100 quilômetros por hora que passar. A cada 1 hora que se passa. Então, sempre que você falar em velocidade, você relaciona distância com tempo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Você vai escrever aí que velocidade média é o espaço ΔS, a variação da superfície percorrida, espaço, distância, pelo intervalo de tempo. Esse delta significa variação, intervalo de tempo. A velocidade média é qual foi o espaço que você percorreu? Você percorreu 320 quilômetros. Em quanto tempo? Vamos ver? Das 8 às 12 horas. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se passaram 1, 2, 3, 4 horas. Das 8 às 12, o intervalo de tempo para percorrer esses 320 quilômetros foi de 4 horas. Então, a velocidade média será 320 dividido por 4, 80. 80 o quê? Veja que o espaço que você percorreu foi dado em quilômetros, 320 quilômetros. E o intervalo de tempo para percorrer esse espaço de 320 quilômetros foi de 4 horas. Então, a variação do espaço está em quilômetros e o tempo está em horas. Então, por isso, a velocidade será dada em quilômetros por hora. Prontinho. Primeiro exemplo nosso. Vamos para a questão número 2. O nadador olímpico completou a prova dos 50 metros nado livre em 25 segundos. Determine sua velocidade média em letra A, metros por segundo, e letra B, quilômetros por hora.
Então vamos para as informações da questão número 2. Ele disse então que um nadador completou a prova dos 50 metros nado livre. Então ele percorreu uma distância de 50 metros. É o espaço percorrido, é a variação do espaço, é a superfície que ele percorreu. Então o rapaz percorreu 50 metros lá na natação. 50 metros nado livre. Mas espera aí, ele demorou quanto tempo para percorrer esses 50 metros? O intervalo de tempo, ΔT, foi de 25 segundos. Ah, entendi. Ele percorre uma distância de 50 metros na piscina com tempo de 25 segundos. Demora um tempinho. Aí eu quero saber qual foi a velocidade média desse rapaz na piscina. Letra A, em metros por segundo. Como é que a gente calcula a velocidade desse rapaz? A velocidade média é o espaço percorrido, ΔS, sobre o intervalo de tempo que ele demora, ΔT. A velocidade média é a relação entre a distância e o tempo. Quanto que vale a distância que ele percorreu? Lá na piscina, 50 metros. Dividido pelo tempo. Quanto tempo que ele demorou para percorrer esses 50 metros? Ele demora 25 segundos. Ah, então eu vou fazer 50 dividido por 25. A velocidade média dele é 2. Mas 2 o quê? Vamos ver? Veja que o espaço que ele percorre na piscina, 50 metros. Então, o espaço percorrido está em metros, não é? E quanto tempo que ele demorou? 25 segundos. Então, veja, o espaço em metros e o tempo em segundos. A velocidade será 2 metros por segundo. Quer dizer que a cada um segundinho que passa, o nadador percorre 2 metros. A letra A está pronta, vamos para a letra B. A letra B perguntou qual que é a velocidade média do nosso atleta, do nosso nadador, só que ele pede em quilômetros por hora. Aí eu preciso que você tenha assistido a minha aula anterior, que eu trabalhava quilômetros por hora para metros por segundo para quilômetros por hora. Uma revisãozinha rápida daquela aula. Sempre que você for transformar quilômetros por hora para metros por segundo, o grandão quilômetros por hora, lembra dessa aula que eu falei? No pequenininho metros por segundo, você divide por 3,6. Lá foi explicado na aula. Por quê? Agora vamos fazer o contrário. Se eu quiser transformar os metros por segundo pequenininho no grandão quilômetros por hora. O pequenininho metros por segundo no grandão quilômetros por hora é o contrário, então eu multiplico por 3,6. Então, para resolver a letra B, qual é a velocidade média do nosso nadador em quilômetros por hora? Basta você, para resolver a letra B, colocar a resposta em quilômetros por hora, pegar esses dois e multiplicar por 3,6. Lembre-se, o pequenininho metros por segundo no grandão quilômetros por hora. Pequenininho no grandão, você multiplica. Então, 2 vezes 3,6 dá 7,2 quilômetros por hora. Multiplicar por 2 é só dobrar. O dobro de 3,6 é 7,2. Prontinho, exercício 2. Questão número 3 diz: o ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Imagine você está na rodovia no quilômetro 30, isso às 6 da manhã, bem cedinho. Aí o tempo passa, às 9h30
na hora de tomar um café reforçado, você passa pelo quilômetro 240. Aí eu quero saber, se você sai do quilômetro 30 e foi para o quilômetro 240, você percorreu um espaço, uma distância. E demorou quanto tempo? Das 6 horas às 9h30, são 3 horas e meia. Ah, então ele quer saber a velocidade média que eu percorri uma distância no intervalo de tempo. A distância a ser percorrida foi do quilômetro 30 a 240. E o tempo que eu demorei? Das 6 horas às 9h30. Eu demorei 3 horas e meia. Qual foi a velocidade média? Coloquei as informações aqui no papel. Como eu falei, saímos do quilômetro 30 e vamos para o quilômetro 240. Percorremos uma distância aqui, né? Por isso a gente demora um tempo, das 6 da manhã às 9h30. Qual é a velocidade média? A velocidade média é a relação entre o espaço que você percorre, a distância, o ΔS, sobre o intervalo de tempo que você demora para fazer essa distância. Então, a velocidade média é qual é a distância que você percorreu. A distância que você percorreu, veja, do quilômetro 30 até o quilômetro 240, você percorreu 210 quilômetros. Faça a posição final, 240, menos a inicial, 30. 240 menos 30, então aqui eu percorri 210 quilômetros. Dividido pelo tempo, e o tempo das 6 da manhã às 9h30 se passaram quantas horas? Das 6 às 9h30, se passaram 3 horas e meia. Como é que eu represento 3 horas e meia? 3,5 horas. Então, a velocidade média será de 210 dividido por 3,5, 3,5. Faça aí. A dica que eu te dou para tirar a vírgula lá de baixo é acrescentar um zero lá em cima. É 210, é como se você multiplicasse por 10 lá em cima e acrescenta um zero. Multiplicando por 10 lá embaixo, aí some com a vírgula, ela dá um pulinho para a direita e vira 35. Se você dividir 2.100 por 35, aí você chega a 60. A velocidade média é 60, mas 60 o quê? Veja que a distância está em quilômetros. Quilômetros. Por o tempo foi dado em horas, das 6 às 9h30. São 3 horas e meia. Então, a sua velocidade será 60 km por hora. Prontinho. Mais um exercício. Faça as anotações no caderno, tá? Até mais. Obrigado.